Gravando o segundo colegial, mais uma vez, bom dia para todo mundo, agradeço a presença de todas e de todos. Eu sei que assim como eu, vocês estão verdes de fome, já que nas aulas online a gente não tem tempo para fazer um lanchinho, né? Daqui a pouco eu vou buscar mais um café para mim. Meneghete, vai buscar um café para mim, por favor, né? Como sempre, 7 gotinhas e meia de adoçante. Ô, saudade, né? Bons tempos. Logo volta, se Deus quiser, 8 de setembro a gente tá junto de novo. Não sei ainda como isso vai funcionar, mas estaremos lá, se Deus quiser. Galera, hoje nós vamos começar a arte gótica. E, antes de mais nada, não custa lembrá-los de que o termo gótico surge como uma expressão pejorativa, certo? Quando as primeiras construções góticas começaram a ser levantadas em território francês, houve quem dissesse que aquilo era tão feio que somente os godos, visigodos e ostrogodos, conseguiriam fazer algo tão mal feito. Tá? Na verdade, vocês vão observar, ou melhor, vão rever, que o gótico não tem nada de mal feito, muito pelo contrário. Mas o termo acabou pegando, né? Acabou colando. A arte gótica é a arte característica da Baixa Idade Média. Ali, a partir... Baixa Idade Média se inicia no século X, virada do século X para o século XI, tá? Se estende até o século XV, quando a Idade Média se encerra. Mas o gótico começa a ser efetivamente produzido a partir do final do século XII. Tá? Final do século XII, começo do XIII, tá? Que a gente tem o chamado gótico flamejante. Nesse período, nós temos a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino, vamos falar rapidamente sobre ela no próximo slide. As cruzadas, o renascimento comercial urbano, a partir de 1346 a peste negra na Europa, tá? Formação das monarquias nacionais, figuras históricas como Filipe o Belo, os reis católicos, a Magna Carta de... Vou pensar se eu aceito Mateus, porque isso não é hora que se chegue numa aula. Pronto, tá aceito. Aceitei só porque foi a Mavi que pediu. Tá ouvindo aí, ô Mateus? Tá na escuta já, meu querido? O Mateus e o Laudares estão na escuta? Só aceitei o senhor porque foi a Maria Vitória que pediu, tá? Porque isso não é a hora que se chegue numa aula, tá? Você e o Laudares. Tá? Aliás, o Laudares eu só aceitei porque eu cliquei para aceitar os dois ao mesmo tempo. Que fique claro desde já. Então, como eu estava dizendo, até sermos abruptamente interrompidos pelos lenientes colegas de vocês, né? Olha que eu demoro para começar a minha aula, viu? Esse povo chegou agora. Então nós temos Filipe o Belo na França, a Revolução de Avise em Portugal, em 1385, os reis católicos unificando a Espanha, a Magna Carta em 1215, são eventos e personagens históricos que remetem à Baixa Idade Média. E nesse contexto a arte que se produz é a arte gótica, tá bom? Falando um pouquinho dos valores intelectuais do período, né, do espírito do tempo que produziu a arte gótica, a gente começa pela... Tá ruim nada, Laudares, tua irmã assistiu minha aula direitinho, não vem com conversa pro meu lado não, tá? A Gabriela assistiu a todas as minhas aulas do ensino fundamental, não vem com essa de que a tua internet tá ruim não, porque eu sei que não tá, tá bom? Então é só a tua, porque a da Gabriela estava funcionando perfeitamente. E faz favor de parar de mandar mensagem, fica travando minha tela. Vamos falar um pouquinho do espírito do tempo do gótico, né? Começando pela escolástica. Como vocês sabem, vimos em Filosofia Medieval do ano passado, a escolástica é a filosofia das escolas, é a filosofia das universidades. Ela se diferencia da patrística porque ela é uma filosofia de produção acadêmica. Ela é produzida no contexto, no âmbito, no espaço de uma universidade. Diferentemente da patrística, que foi uma filosofia muito mais pessoal, muito mais de polêmica, tá? O trabalho individual de padres da igreja, lá do cristianismo primitivo. O principal representante da escolástica é São Tomás de Aquino, autor da Suma Teológica, tá?
na qual ele reabilitou e cristianizou o pensamento aristotélico. Não vou ficar aqui entrando em maiores detalhes da escolástica, das obras de Tomás de Aquino, né, o Ser e o Ente, a Suma contra os Gentios, tá? A Suma Teológica, isso aí a gente vai rever o ano que vem em filosofia. Por enquanto, por hora, o que nos interessa é falar o seguinte: na sua vasta obra, São Tomás de Aquino promoveu a reconciliação entre a razão e a fé, tá? Inclusive defendendo o método empírico, né? Defendendo a experiência como fonte de conhecimento, afirmando que o ser humano é uma tábula rasa, cujo intelecto está livre de quaisquer conteúdos, só sendo preenchido através das experiências. E nesse sentido ele radicaliza a doutrina do livre-arbítrio, afirmando que o homem nasce livre e é capaz de alcançar a sua própria salvação, não havendo uma predestinação divina, tal como Agostinho afirmava lá no século V. Tá? Isso foi importante porque ajudou a libertar as consciências medievais daquele medo do sobrenatural que existia até então. Tá? É uma filosofia, a filosofia tomista, que busca entender a fé através da razão. Ele inclusive afirmava o seguinte: existem certas verdades que ele chama de verdades naturais teológicas, como por exemplo a existência de Deus, que podem ser alcançadas e compreendidas exclusivamente através da razão, não havendo a necessidade da fé. Tá? E ele vai dizer, olha, a compreensão dos textos sagrados não necessita da experiência mística. A compreensão dos textos sagrados, para a compreensão dos textos sagrados é suficiente a razão. Eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso quando a gente estiver falando em filosofia. Nos interessa saber agora que a filosofia tomista, o pensamento tomista, a escolástica de maneira geral, libertou as consciências medievais do medo reinante, né, daquela insegurança espiritual que havia caracterizado toda a Alta Idade Média. No próximo slide, no período que antecede a Peste Negra, eu coloquei aí 1348, porque 1348, para a Peste Negra, é o que a gente chamaria de pico da curva, em termos atuais. Tá? A Peste Negra chegou 2 anos antes na Europa, em 1346, ela matou gente até 1353, pelo menos, tá? Em grande número até 1353, aí depois a curva começa a descer, mas 1348 foi o auge das mortes, que é quando ela contamina as cidades italianas e da Itália se espalha por toda a Europa Ocidental. Mas antes da Peste Negra, tá? Antes da chegada da peste ao continente europeu, a Europa vive um sentimento generalizado de euforia, de esperança com relação ao futuro, de otimismo, porque estão acontecendo mudanças no continente europeu, mudanças estruturais e conjunturais que são propícias, são favoráveis a esse sentimento de euforia. Por exemplo, com as cruzadas, o comércio com o Oriente foi reaberto. O mar Mediterrâneo foi libertado do domínio árabe. A formação das monarquias nacionais implica na decadência do feudalismo, aquela fragmentação que caracterizava a Europa até então, as guerras privadas entre os senhores feudais e a clara insegurança que derivava desses conflitos. Tudo isso vai desaparecendo, vai caindo por terra. A burguesia começa a afirmar-se como classe social. Burguesia essa que estava ainda nos seus primeiros momentos, né, dando seus primeiros passos na história, mas que começa a se estabelecer, abrindo caminho para o capitalismo. Reaparecem cidades e novos centros urbanos são fundados em torno das feiras. A retomada do comércio, tá, o renascimento comercial é também o renascimento urbano. E a filosofia escolástica, especialmente com São Tomás de Aquino, liberta o homem dos medos do passado, aquela insegurança, tá, fundamentada na doutrina da predestinação agostiniana, você desaparece. Então há sim um sentimento de euforia, um sentimento de alegria que caracteriza esse período, e a arte gótica, como manifestação artística do período, vai traduzir esse sentimento, ela vai refletir esse sentimento, tá? No período, tá bom? Carol, próximo slide, por favor. A arte gótica simboliza esse sentimento. As características, tá? Da arte gótica, os aspectos estéticos do gótico, tá?
digamos, os estilemas da arte gótica, para usar uma expressão da história da arte, tá? Os estilemas da arte gótica traduzem esse sentimento de euforia que caracteriza o final da Idade Média, essa etapa final da Idade Média. Tá? Então, o gótico, ele tem como características a leveza nas construções. Tá? Aqui a gente vai falar sobretudo da arquitetura, porque é na arquitetura que o gótico se destaca. Então, são construções leves, tá? Paredes mais finas, espaços internos mais amplos e, claro, há um avanço técnico importante nesse período, que é a introdução do arco ogival, do arco botante e do contraforte para dar sustentação à estrutura, tá? Geralmente as igrejas têm 3 portas e não apenas uma, como era no período românico. As igrejas românicas, por regra, tinham apenas uma porta, enquanto que as igrejas góticas têm 3, remetendo à Santíssima Trindade. A igreja matriz de São José do Rio Pardo é uma igreja neogótica, só para constar, certo? Nas igrejas góticas, o número de janelas é sempre muito grande, as janelas são numerosas e amplas, muitas e grandes janelas, todas elas decoradas com vitrais coloridos, né, com cenas dos evangelhos, das vidas de santos. É uma forma de se ensinar os fiéis, tá? A chamada Bíblia Pauperum, a Bíblia dos pobres, tá? Dos pobres analfabetos que não tinham acesso ao texto bíblico, mas eram catequizados através das imagens, e os vitrais cumpriam essa função. E claro, né, deixar a luz entrar. A ideia da luz no gótico é muito importante, tá? Cristo é a luz simboliza o Cristo, né? Cristo é a luz do mundo. Né? A luz do sol, a luz natural, ela simbolicamente está associada à figura do Cristo. Então, é importante nesse momento que as construções, que as obras arquitetônicas permitam a entrada da luz natural. Por isso, muitas janelas amplas, janelas muito coloridas. Torres sempre muito altas. As torres góticas, a maioria das igrejas góticas tem 2 torres, tá? Algumas delas têm uma terceira torre na parte central. Tá? Um outro detalhe, né? Eu havia comentado com vocês que a arquitetura românica, as igrejas românicas, elas são feitas naquele padrão da cruz grega, né? Com os 4 braços de mesmo tamanho. No gótico, adota-se o princípio da cruz romana, tá? A cruz romana, que permite você ter espaços internos mais amplos. A cruz romana é aquela que tem o braço superior mais curtinho, né? Diferente da cruz grega, que tem os 4 braços iguais. E aí, no cruzamento dos braços da cruz, né, geralmente era feito muitas vezes, né, não geralmente, porque não são todas as igrejas góticas que têm, mas as principais igrejas góticas têm, tá? No ponto em que os braços da cruz se encontram, né, os transeptos se cruzam com a nave, era levantada uma terceira torre chamada de pináculo. Tá? A gente vai ver esse pináculo em algumas igrejas, em algumas obras do período gótico. Tá? Igrejas muito altas, em forma de cruz romana, a planta baixa em forma de cruz romana, torres muito altas, como que querendo tocar o céu, né? Como que querendo alcançar o céu mesmo. E nos arremates dos telhados, né, nas calhas das igrejas, tá, onde sai a água da chuva, de onde jorra a água da chuva, as gárgulas, figuras demoníacas. Tá? As gárgulas, elas cumprem uma função prática, que é dar vazão à água do telhado. E é muito interessante porque a maneira como essas gárgulas eram posicionadas, a água passava por dentro delas, a água da chuva que descia dos telhados, passava por dentro da estátua e saía pela boca, como se a gárgula estivesse vomitando a água da chuva. Eventualmente, a gárgula podia estar virada com o traseiro, né, para a rua, e essa água sair, por exemplo, pelo seu reto, como se ela estivesse defecando a água da chuva. São figuras bem assustadoras, remetem à presença do demônio, né, remetem àquela expressão cristã, orai e vigiai. Né? Não é porque nós somos livres que a gente pode fazer qualquer coisa.
Como dizia Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a gárgula está ali para lembrar, além de cumprir essa função prática de dar vazão, de esgotar a água da chuva, ela está ali também simbolicamente para lembrar que o demônio está aí sempre à espreita. E se a gente não tomar cuidado, vocês sabem como é que a coisa termina, né? Bom, no próximo slide a gente tem aí uma representação, um esquema do que seria uma estrutura de uma igreja gótica. Tá? Então percebam, primeira coisa que a gente observa, o tipo de arco, tá? Não é mais aquele arco romano, redondo, de volta perfeita que a gente via nas igrejas românicas, tá? É o arco de volta quebrada, é o arco ogival. Por que ogival? Porque ele parece uma ogiva, tá? De um míssil. Então, a gente tem aqui a nave central muito alta, como vocês podem observar, ela termina num arco ogival. As naves colaterais, a mesma coisa, terminam em arcos ogivais também, tá? Se vocês observarem nas laterais, tá? Nós temos duas colunas que são os contrafortes nas laterais. Esses contrafortes, eles estão do lado de fora da igreja, tá? Eles são externos à igreja, exterior. Você não vê o contraforte do lado de dentro, você só vê do lado de fora, tá? Então, essas colunas são chamadas de contrafortes, e esses contrafortes, eles seguram uma outra estrutura que é chamada de arco-botante, que também só é visto do lado de fora. Esse arco-botante segura as paredes da nave central. É ele, né, ou melhor, é esse conjunto constituído pelo contraforte e pelo arco-botante, na verdade são vários, que são colocados ao longo da estrutura, que garantem a estabilidade do conjunto. E aí você pode fazer estruturas mais altas, paredes mais altas, mais finas, que o contraforte e o arco-botante seguram o conjunto para não cair, tá? E aí, sobre esses arcos é feito o telhado. Reparem que interessante, né? Sobre as naves colaterais existe um telhado, acima desse telhado ficam as janelas da nave central. Tá? Essas janelas, o conjunto das janelas da nave central é chamado de clerestório. E aí nós temos os arremates decorativos, né? Os pináculos, que são essas pontas, que às vezes podem ter o formato de uma torre, às vezes podem ter um desenho geométrico, às vezes pode ser uma estátua, uma figura de um santo, de um apóstolo, de um profeta, tá? E as gárgulas arrematando os cantos dos telhados estão ali para esgotar a água da chuva. Tá bom? Pode passar, por favor. A abóbada gótica. Olha que interessante. A abóbada romana, que foi incorporada depois às igrejas românicas, ela era aquela meia laranja, né? A abóbada gótica, ela é formada pelo cruzamento de 4 arcos ogivais, que formam uma estrutura em forma de cruz grega. Isso fica muito bonito de se ver, principalmente de baixo, né? Quando vocês estiverem na igreja matriz, para quem for católico, evidentemente, olhem para o teto, né? Vocês vão ver ali os cruzamentos da abóbada gótica da matriz de São José do Rio Pardo. É muito bonito de se ver. Tá? Não fosse a pandemia, eu poderia estar dando essa aula sobre o gótico na igreja matriz, né? Infelizmente, não será possível. Quem sabe ano que vem. Bom, toca o barco. Próximo slide, por favor. Vamos a alguns exemplos de igrejas góticas. Essa é a Catedral de Chartres. Turma, essa catedral começou a ser construída em 1145, foi concluída em 1254. Uma característica comum às igrejas góticas é o fato de que elas demoravam bastante tempo para ficar pronta. E eu acho isso muito bacana porque quem começava a construir sabia que não ia terminá-la, mas mesmo assim fazia. Tá? Essa é a Notre-Dame de Chartres. Todas as igrejas góticas envolveram o trabalho de gerações. A nave central dela, quer dizer, do chão ao teto, tem 37 metros de altura. Isso é mais ou menos um prédio de 12 andares. 12 andares. Ela tem 150 janelas, 150. Todas elas decoradas com vitrais.
Eu estou procurando aqui alguns dados da construção, tá? Na verdade, uma outra fonte que eu estou consultando aqui está falando que são 176. Será que eles estão contando as janelas das torres? Pode ser. Ela tem 3.500 estátuas, representando, entre vitrais e estátuas, são 9.000 personagens diferentes representados na catedral. A fachada é decorada com 24 grandes estátuas e mais de 300 figuras, a fachada externa principal. É uma característica da arte gótica a decoração externa muito profusa. Tá? As igrejas góticas, de maneira geral, têm as suas fachadas ricamente decoradas com esculturas. Aliás, a escultura gótica ela existe em função da arquitetura. Tá? A escultura gótica ela existe para decorar as obras arquitetônicas. Bom, vamos lá. Pode passar, por favor? Esse daí é um dos vitrais da Catedral de Chartres. Tá? Vitral que representa a Virgem Maria com o menino Jesus, ladeada por santos, mártires, anjos e arcanjos. Tá? Geralmente esses vitrais trazem imagens bíblicas e dos santos, eventualmente podem trazer monarcas, membros da nobreza, figuras relacionadas com a história da igreja, isso é muito comum também. Né? Nos vitrais eles homenagearem os financiadores da obra, por exemplo, bispos ou membros da nobreza que contribuíram para a construção dessa igreja. Tá? E no caso, os vitrais góticos, na sua totalidade, são de grande porte. Na Catedral de Notre Dame, por exemplo, aqueles vitrais redondos que ficam nas 3 fachadas, né? Na fachada principal e nas fachadas oeste, nas fachadas norte e sul, né? Tem em média de 9 a 12 metros de diâmetro. São vitrais muito grandes, as chamadas rosáceas. Tá? Depois a gente tem aí, qual que a gente tem na sequência? A Sainte-Chapelle de Paris, que é uma igreja, é uma capela, na verdade, ela não é uma igreja, ela é uma capela, ainda que ela seja grande para os padrões de uma capela, mas ela é pequena se comparada às catedrais góticas. Ela era a capela privada do rei Luís IX, né, o rei São Luís IX. Foi construída entre 1246 e 1248. Podem observar a fachada dela, ela não tem os contrafortes e arcobotantes, porque ela é uma igreja pequena, não houve a necessidade de colocar esses recursos arquitetônicos, mas a gente pode ver nas janelas os arcos de volta quebrada, a rosácea na fachada principal, dá para ver um pedacinho dela, os pináculos que arrematam as colunas da parede, e o interior dela que é muito rico e é muito bonito quando visto, especialmente durante o dia, né, quando entra a luz natural, essa luz passa pelos vitrais, o impacto visual é muito interessante, é o que está no próximo slide. Né, a Sainte-Chapelle vista de dentro, né, vista do seu interior. Olha que bacana o efeito visual formado por esses vitrais. Muito bonito. Tá? Depois, o próximo slide é uma fotografia da Catedral de Chartres, a mesma que eu estava mostrando para vocês. Isso aí na hora do edital eu devo ter confundido e trocado de lugar. Essa é a Catedral de Chartres, tá, gente? Eu coloquei aí essa imagem, né, essa tomada aí do fundo da catedral, porque eu queria mostrar para vocês os contrafortes e arcobotantes nos fundos da igreja. Né? Dá para a gente ver melhor esses contrafortes e arcobotantes nos fundos da igreja. Não sei se daria para a Carol aumentar um pouquinho a imagem para o pessoal visualizar melhor. Mas essas estruturas aí do fundo tá chegando. Aí. Então, que eu tinha falado para vocês, né? O telhado em forma de cruz romana, tá? As 2 torres, tá? De tamanhos diferentes. Não é incomum que as torres da fachada sejam de tamanhos diferentes. Tá?
Aí nós temos as fachadas laterais, fachadas leste e oeste. Numa dessas fachadas, leste-oeste não, mentira, fachada norte-sul, né, porque os fundos onde está né, o altar, ele sempre, a nave central onde fica o altar sempre fica voltada para o oriente, né, para o leste, a fachada principal para o oeste, e aí norte e sul, tá? O que a gente está vendo aí é um pedacinho da fachada sul, tá? Ou do transepto sul, e dá para ver aí o grande vitral redondo na fachada chamado de rosácea. Tá? Essa rosácea ela aparece nas fachadas norte e sul e na fachada oeste também, né? Na fachada principal. Mas eu queria que vocês olhassem aí nos fundos da igreja, né? Na porção, vamos dizer assim, na porção leste da igreja, esses arcos que saem das paredes do fundo são os arcobotantes que eu tinha falado para vocês, né? Que ajudam a sustentar o conjunto. São esses arcobotantes que garantem a estabilidade das paredes, que permitem paredes mais finas, um número maior de vidraças. Porque veja, um número maior de vidraças, né, uma quantidade maior de vitrais, acaba eliminando partes estruturais das paredes. Você tem que tirar a estrutura da parede para colocar o vidro. Então isso acaba tirando a resistência, um pouco da resistência dessas paredes. Mas isso acaba sendo compensado pelos arcobotantes e contrafortes. Depois a gente tem a fachada, né, o pórtico. No próximo slide, tá? As três portas remetendo à Santíssima Trindade. Sempre personagens do Antigo e Novo Testamento, quer dizer, figuras bíblicas. Lembra muito, inclusive, os pórticos das igrejas românicas que nós vimos. Né? Nós vemos aí o Cristo Pantocrator, tá? Cercado pelos símbolos dos 4 evangelistas. Nós vemos santos, apóstolos e mártires retratados ao redor do Cristo. E as esculturas que nós observamos embaixo, né, nas laterais da porta, tem até um detalhe dessas esculturas no próximo slide, são figuras do Antigo Testamento. Eu vou pedir para a Carol passar, por favor. Aí, figuras do Antigo Testamento, o sacerdote Melquisedeque, com um incenso, né, com um turíbulo de incenso, Abraão com seu filho Isaque e Moisés segurando as tábuas da lei. Interessante como as esculturas desse período elas são alongadas, elas são estranhamente alongadas. Tá? São figuras magras, esticadas. Por quê? Porque isso faz parte da estética gótica. A escultura ela tem que ser alongada para acompanhar o alongamento vertical da construção, né? Para que haja um equilíbrio com a verticalização da obra. Então as figuras, as esculturas, especialmente as externas, elas são também verticalizadas para que elas consigam compor uma harmonia com a construção, que é verticalizada, que é alta. Né? As construções góticas elas são muito altas, até para os padrões de hoje, viu? A Catedral de Notre Dame, por exemplo, as torres da fachada oeste, da fachada principal, tem 70 metros de altura. O pináculo, que ficava no centro do cruzamento dos braços da cruz do telhado, ele se elevava 90 metros acima do chão. É muito alto, até para os padrões de hoje. Imagina naquela época. Né? Então, para acompanhar essa verticalização da obra, as esculturas elas eram alongadas também. Lembrando que a escultura ela cumpre um papel de complementar a arquitetura. Claro, existem santos nos altares de devoção particular, evidentemente existem, mas as esculturas elas cumprem a função de complementar, de decorar o conjunto arquitetônico. Na sequência, a Catedral de Amiens, 1220-1288. Aí dá para a gente ver muito bem os arcobotantes e contrafortes, olha que bacana, né? A gente vê aqui na lateral direita, né? No lado sul da igreja, dá para a gente ver perfeitamente ao longo da parede da nave central as colunas, que são os contrafortes, e os arcobotantes, que são esses ganchos ligados que conectam o contraforte à parede da nave central. E olha que bacana, né? Eu tinha falado para vocês do pináculo, dá para a gente ver bem o pináculo aqui. Bem onde se cruzam, né? onde se encontram os braços da igreja, né? Os braços do telhado, da cruz do telhado, a gente tem uma torre central,
que é o pináculo. Geralmente esse pináculo era utilizado como campanário. Não era o campanário principal, mas ele era utilizado também como campanário. Alguns chamam de agulha, tá? Devido ao formato. Depois a gente tem a Catedral de Colônia. Ela demorou assustadoramente muito para ficar pronto. De 1248 a 1880. Na verdade, gente, ela está em obras até hoje, viu? Até hoje. Ela foi declarada pronta em 1880, mas ela está em constante processo de manutenção desde o final da Segunda Guerra Mundial. Inclusive porque partes dela foram danificadas devido à guerra, né? E isso precisou ser restaurado. As dimensões delas são absurdas. Absurdas. Eu tenho aqui... Quer ver uma coisa? Pode passar o próximo slide, por favor, Carol. Não passou ainda. Carol, tá na escuta? Não passou o slide ainda. Dá mais um enter, por favor. Aí. Vamos lá. Algumas dimensões dessa igreja, tá? Comprimento externo, tá? Da fachada principal até os fundos do altar, 144 metros e 58 centímetros. Largura externa, 86 metros e 25 centímetros, tá? Sentido norte-sul, a largura maior. Largura da fachada oeste, que é a fachada principal, 61 metros e 54 centímetros. Largura da fachada no transepto, as fachadas norte e sul, né, as fachadas laterais, 39 metros e 95 centímetros. Largura da nave, né, o interior, largura do espaço interno, 45 metros e 19 centímetros. Altura da torre sul, que é essa que vocês veem à esquerda, 157 metros e 31 centímetros. 157 metros. A altura da torre norte, a da direita, 157 metros e 38 centímetros. Tá? A altura do cume da torre. O que é o cume da torre? É o coruchel da torre. Tá? É a cobertura da torre, seria a ponta da torre, né? A 109 metros. Somente o coruchel da torre. A altura das fachadas do transepto, né, as fachadas laterais, 69 metros e 95 centímetros. A altura da cumeira, a borda do telhado, 61 metros e 10 centímetros. A altura interior da nave, 43 metros e 35 centímetros. Área de construção, 7.914 metros quadrados. 7.914 metros quadrados. Área da superfície das janelas, 10.000 metros quadrados. Ela tem 10.000 metros quadrados de vitrais. Superfície do telhado, 12.000 metros quadrados de telhado. Volume bruto, descontados os contrafortes, 407.000 metros cúbicos. Os dados falam por si, por isso ela demorou tanto para ficar pronta, né? Por isso ela demorou tanto, né? 600 anos para ser concluída. Felizmente, quando ela foi terminada no século XIX, a Europa vivia as artes, né? Vivia um momento que a gente chama de renascimento do gótico, né? O período neogótico, de modo que ela foi terminada respeitando-se todas as características originais. O que a gente tem no próximo slide? Acho que é uma imagem da fachada dela. Isso mesmo. Né? As esculturas da fachada. Depois a gente tem no slide 41 o interior, né? As colunas do interior da nave central. Pra vocês terem uma ideia da dimensão, com os turistas embaixo, um negócio assustador.
tá? E alguns vitrais. No próximo slide. Carol, você me mencionou no próprio story, acabou de aparecer aqui no meu celular. Por isso que estava demorando para responder quando eu pedi para mudar de slide. Ai, Pai eterno. Vamos prestar atenção na aula, minha filha? Você é minha secretária, você não pode se dar esse luxo. Depois a gente tem a Catedral de Estrasburgo, concluída em 1439. Os vitrais aí da Catedral de Colônia. O próximo slide aí é a Catedral de Estrasburgo, muito danificada durante a Segunda Guerra, mas devidamente reconstruída. Olha que bacana. Os slides 44 e 45 trazem imagens da Catedral de Estrasburgo. Eu acho interessante ver o seguinte. Especialmente o slide de número 45. 2 depois desse, Carol. Por favor. Aí. Volta 1. Aí. Aí dá pra gente ver muito bem os contrafortes e os arcobotantes. Tá? Dá pra ver perfeitamente. Então nós temos aqui esse telhado mais baixo é a nave colateral. Tá? A nave colateral sul. Aí nós temos as colunas. Entre cada uma dessas janelas nós temos uma coluna, que é o contraforte. Desse contraforte sai um meio arco, que é o arco botante, que se conecta à parede da nave central. Né? No vão entre cada uma das janelas do clerestório, nós temos a junção de um arco botante, conferindo a estabilidade à estrutura. Depois, no próximo slide, a mãe de todas as catedrais, a Catedral de Notre-Dame de Paris, tá? Que pegou fogo no início do ano passado. O seu telhado foi totalmente destruído pelo incêndio. Ela estava sendo restaurada. Um curto-circuito nas instalações elétricas do elevador, o elevador dos operários, provocou um incêndio que destruiu o telhado e destruiu o pináculo, a agulha da parte central do telhado. Lamentavelmente. Tá? O telhado era todo feito com estruturas, com toras de carvalho cortadas na Idade Média. Árvores que foram abatidas nos séculos 13, 12, 13. Para que esse telhado pudesse ser feito, foi tudo destruído. Né? Agora, o mundo civilizado torce para o sucesso na reconstrução dessa igreja, que é maravilhosa. Esse vitral que vocês estão vendo na fachada sul é uma das rosáceas, ela tem 3. Essa rosácea especificamente tem aproximadamente 12 metros de diâmetro. Foi doada pelo rei Luís IX, rei São Luís. É a original do século XIV, está lá ainda. Não foi destruída, felizmente, pelo incêndio. Por muito pouco. Faltou isso aqui para o fogo estourar esses vidros. Mas está lá ainda. Foram preservados. A gente tem a fachada oeste no próximo slide. Cada torre dessas se eleva 70 metros acima do chão. Essa rosácea da fachada oeste tem 9 metros de diâmetro. A agulha, né, o pináculo central, tinha 90 metros. Ela se elevava, né, 90 metros acima do chão. Era um negócio do outro mundo. Infelizmente foi destruído. Espero que o refaçam com todas as características originais. No próximo slide a gente tem uma fotografia dos fundos da igreja. Aí a gente pode ver muito bem os contrafortes e arcobotantes segurando. Aliás, segundo especialistas, o incêndio só não causou o desmoronamento da igreja por causa dos contrafortes e arcobotantes segurando a estrutura, que era para ela ter desmoronado. O calor do incêndio foi tão alto que era para ele ter provocado uma superdilatação da pedra, que ela é toda feita em pedra calcária. Tá? Era para ter provocado uma superdilatação da pedra e jogado ela no chão. Só não caiu por causa dos contrafortes e arcobotantes. Depois a gente tem uma foto do interior, claro, antes do incêndio.
A abóbada gótica que eu falei para vocês. Isso é muito bonito de se ver, sabe? Você tá embaixo da abóbada, vê o cruzamento dos arcos, forma um conjunto muito harmonioso. Fica bem bacana. Uma parte dessa abóbada gótica desmoronou. Da abóbada, das paredes não, mas uma parte da abóbada desmoronou. O próximo slide também é uma foto do interior da igreja. Olha que lindo, gente. 800 anos de construção. Impressionante, né? Na próxima imagem, algumas das colunas das naves colaterais. Na próxima imagem. Na verdade, é uma fotografia mostrando aí o encontro, né, a junção da nave central com uma das naves colaterais. A abóbada gótica que eu falei para vocês. O cruzamento dos 4 arcos ogivais. Depois a gente tem os vitrais do altar. E depois a rosácea da fachada sul, que é a rosácea que foi dada pelo rei Luís IX. Catedral de Saint-Denis, a próxima, né? Que é uma catedral originalmente românica, depois reformada para o gótico, tanto que o interior dela é todo gótico. Ela é importante porque aí estão as sepulturas dos reis da França, né, dos principais soberanos franceses. O interior dela é muito bonito. É um interior mais gótico do que romano. Próximo slide. E aí a gente encerra. Olha como é iluminado, olha que bacana, né? Como é que o interior é iluminado. Né? Pintura, pintura gótica. Divide-se em 2 segmentos, sendo a iluminura e o afresco. Tá? Iluminura, ilustração de livros, especialmente os livros religiosos, porém não só. A gente vê que no período gótico ocorre uma mudança importante na pintura, que é o seguinte: a pintura deixa de retratar apenas temas religiosos. Tá? No gótico, especialmente o gótico flamejante, que é aquele gótico tardio do século XIV, começo do XV, a pintura, tanto a fresco quanto a iluminura, principalmente a iluminura, começa a retratar temas mundanos, né? Temas não religiosos. Como a gente vai ver aí, tem alguns exemplos. E o afresco, né? Pintura em parede sobre o gesso molhado, vocês sabem, né, como é que é o afresco. Tem alguns afrescos importantes desse período. São raras as pinturas sobre madeira, mas tem, né? Tem algumas, especialmente no período gótico. Vou mostrar para vocês depois uma raríssima pintura sobre madeira do período românico, tá? Mas a partir do gótico que essa pintura sobre madeira vai se tornando mais comum. Pode passar, por favor, Carol. Iluminura. A tradição herdada da arte românica agora ganha mais cores e mais realismo. Vocês devem lembrar, quando eu falei da pintura românica, né, das iluminuras românicas, as cores eram aplicadas a cheio, não tinha jogo de luz e sombra, não havia proporcionalidade, não havia preocupação com o cenário. Aqui no gótico começa a mudar. Tá? As iluminuras góticas, vamos dizer que elas vão se tornando mais realistas. Tá? E, eventualmente, cenas cotidianas não retratadas em livros, são retratadas em livros não religiosos. Como a gente tem aí, tá? O Cristo Pantocrator, no próximo slide. Né? E olha que interessante, né? Nós temos aí à direita uma imagem que é um tema religioso, na verdade. Ela retrata um religioso, ela retrata um monge, né? um monge, mas numa cena cotidiana. Né? Um monge estudando. Embaixo nós temos uma cena de guerra, possivelmente da Guerra dos 100 Anos. Né? Pelas características da iluminura, trata-se de uma iluminura francesa. E nós temos um elefante, tá? Que era o elefante de estimação do rei da França, que ele ganhou do sultão do Egito, né? Presente de grego, imagina você ganhar um elefante de estimação. E o seu cuidador. Olha que interessante, a gente começa a ter nesse período aí imagens nas iluminuras, a gente começa a ter
imagens não religiosas também. Na sequência, né, o afresco, feito sobre uma parede, parece não, mas é parede, está escrito errado, meu Deus, eu esqueci de corrigir. Uma parede base de gesso úmido que absorve a tinta, dando-lhe durabilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, na verdade, eu vou mostrar aqui para eu vou tentar fazer com vocês uma comparação da pintura românica e da pintura gótica, tá? Só para vocês se situarem, né? A pintura românica e a pintura gótica. No caso do românico, tanto no caso do românico quanto no caso do gótico, eu vou mostrar aqui pintura sobre madeira e afrescos, né, para a gente comparar como isso era feito, como isso era produzido. Então, por exemplo, no caso do românico, do período românico, uso intenso da cor, cenas cotidianas associadas a figuras sagradas, muitas vezes o cotidiano de santos era muito comum, tá? Ausência de proporção no período românico, o personagem mais importante sempre era retratado maior, tá? Há uma sequência de imagens, tá? Sentido horário ou anti-horário, mas é interessante que essas pinturas românicas, quando elas eram feitas, o artista tinha a intenção de narrar uma história, então você tinha que, entre aspas, ler as imagens para entender a mensagem, geralmente no sentido horário, mas eventualmente no anti-horário também. Tá? Não há preocupação com o cenário no período românico. Na pintura românica, tanto a pintura sobre madeira quanto o afresco, não existe preocupação com o cenário. Tá? As tinturas são aplicadas a cheio, quer dizer que não tem jogo de luz e sombra. As imagens são geometricamente desorganizadas e não existe preocupação com a proporção, com o equilíbrio, com a anatomia. Tá? O objetivo é sobrenatural, simbólico, narrativo e não estético. Quer dizer, não há preocupação com a beleza estética, com o equilíbrio, com a proporção, com a anatomia, nada disso. Tá bom? Pode passar, Carol, próximo slide. Pode passar mais um, isso é o que eu acabei de explicar. Aí, isso aí, gente, é uma pintura sobre madeira, tá? É um frontal, quer dizer, foi uma pintura feita para se colocar num altar, tá? É uma pintura sobre madeira retratando o martírio de São Quirico e Santa Julita. Tá? Santa Julita e o seu filho São Quirico ou São Chirico, tá? Eles foram são mártires do cristianismo primitivo, então nós vemos aí cenas do seu martírio, aí a leitura da sequência de imagens é feita em sentido anti-horário, ou seja, da esquerda para a direita, de baixo para cima, nós temos as etapas do martírio de Santa Julita e São Quirico. Então nós sabemos que primeiramente eles foram atirados no caldeirão de água fervente, como não morreram, tiveram seus corpos perfurados por espadas. Como Santa Julita não morria, ela teve a sua cabeça perfurada por pregos, para finalmente ser serrada da cabeça em direção aos pés. Tá? E aí no centro nós temos então Santa Julita e o seu filho Chirico ou Quirico nos braços, tá? Segurando a palma do martírio, símbolo da sua morte em nome da fé, e ostentando as auréolas da santidade, ou seja, a vitória sobre a morte. Tá? Depois a gente tem uma iluminura românica, tá? E um afresco românico. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre a iluminura românica aqui, eu não vou me ater a detalhes, mas olha que interessante o afresco. A gente tem o Cristo Pantocrátor em cima e a última ceia embaixo. Novamente, não há preocupação com o cenário, não há preocupação com a anatomia, não há preocupação com o equilíbrio, nada. Somente a mensagem religiosa. Depois, quando a gente vai para o gótico, e aí eu vou pedir para a Carol colocar no próximo slide, por favor, né? Quando a gente entra no período gótico, a coisa muda de figura. Por quê? Porque a gente tem maior realismo, então as imagens elas respeitam uma proporção, elas respeitam uma anatomia, há uma preocupação com o cenário,
porque os artistas vão cada vez mais se dedicando ao realismo. Tá? A pintura gótica é bem mais realista que a pintura românica. As iluminuras que a gente acabou de ver mostram isso, né? Mas no afresco e na pintura sobre madeira, essa preocupação com o realismo fica mais clara. O principal representante foi Giotto di Bondone, que muitos consideram como um pré-renascentista, porque na verdade boa parte da produção dele já está no Trecento, tá? Mas na verdade o contexto dele ainda é um contexto mais gótico. E a gente tem algumas pinturas importantes aí. A próxima, por exemplo, o Beijo de Judas. Vejam como ele já tem aí uma preocupação com o realismo cênico, com a proporção, com a anatomia, com o cenário, tá? Coisa que a gente não tinha no período românico. Depois a gente tem a Lamentação, que é o próximo slide. Tá? São os apóstolos e até os anjos, vejam, até os anjos estão chorando a morte de Cristo. Muito legal ver as carinhas desses anjos chorando, bem interessante. Depois a gente tem, eu vou mostrar aqui para vocês, muitas dessas pinturas estão na Basílica de São Francisco, na cidade de Assis, na Itália. Essa é uma pintura do Cimabue, tá? Um artista importante desse período gótico. Nós temos aí a Virgem Maria segurando o menino Jesus, cercada por anjos, e à direita do espectador, São Francisco de Assis. Tá? E essa imagem é importante historicamente porque ela é a primeira representação que nós temos de São Francisco, feita pouco tempo depois da morte dele. Inclusive na época em que pessoas que o conheceram pessoalmente ainda viviam. Como a gente sabe que Cimabue era um cara muito preocupado com o realismo, então essa acaba se tornando a imagem mais próxima do que terá sido realmente o aspecto de São Francisco de Assis. Depois nós temos do Simone Martini, no próximo. Simone Martini, que é um pré-renascentista, inclusive quando a gente retomar as aulas sobre Renascimento, tem um painel que ele pintou junto com o Lippo Memmi, que é um renascentista do Trecento, né? Mas aí a gente tem um afresco pintado por ele, Santos Mártires, tá? Segundo Santos e Mártires, né? Que há santos aí que as duas figuras centrais não são mártires da igreja. Segundo a minha estimada coordenadora, que entende um pouquinho melhor de iconografia cristã do que eu, um pouquinho bastante, ela entende mais do que eu, seria Santo Agostinho, tá? Santa Isabel de Portugal, Santa Clara e Santa Luzia. Tá? Depois a gente tem também do Giotto a Lenda de São Francisco, né? Também, novamente, né, a preocupação com o cenário. Vejam como tem até uma certa perspectiva aí, né, uma certa noção de profundidade. Uma perspectiva muito precária, mas existe. Tá? E por fim, a literatura. Tá me dando sono. Tô desde muito cedo de pé. De pé não, né? Sentado dando aula. Na literatura, tá? Nós temos aí, lógico, não é o meu objetivo aqui entrar no mérito da matéria do professor Márcio, que certamente já trabalhou esse conteúdo com vocês com muito mais propriedade e qualidade didática do que eu. Mas nós temos na literatura medieval, lembrando que a sociedade medieval ela é uma sociedade estamental, dividida e definida segundo o critério de nascimento. Tá? Então nós temos ali as 3 ordens que vocês já viram com o Mauro, né? Clero, nobreza e servos, os que rezam, os que lutam e os que trabalham, oratores, belatores e laboratores. E a literatura reflete esse ideal de sociedade, geralmente exaltando os feitos da nobreza, especialmente os feitos em nome da fé, tá? Especialmente os romances de cavalaria, né? Toda obra literária medieval ela tem um mote, seja os romances de cavalaria, seja as canções de gesta, né?
a exaltação da nobreza, dos feitos heróicos dos nobres em defesa da cristandade. Tá legal? Próximo slide, nós vamos ter, né, romance de cavalaria, narra os feitos heróicos de nobres, reais ou não, tá? Algumas obras literárias desse período vão narrar figuras que de fato existiram, tá? Por exemplo, o Cantar de Mio Cid narra a vida de um herói real, Dom Rodrigo Dias de Bivar, um cavaleiro espanhol que lutou na Reconquista. Agora, por exemplo, a canção de Rolando, esse Rolando nós não sabemos, é provável que ele seja um personagem simbólico, síntese de um ideal de cavalaria, cavaleiro cristão perfeito, né? Esse Amadis de Gaula, existe uma certa polêmica se ele existiu ou não, tá? Se ele foi de fato um personagem real ou não. Agora, o rei Arthur, que é o personagem central da demanda do Santo Graal, esse realmente é uma figura muito mais mitológica. Em todo caso, sendo os personagens reais ou não, a estrutura narrativa dos romances de cavalaria é sempre a mesma. Membros da nobreza lutando em defesa da cristandade, se sacrificando em defesa da cristandade. Tá? Romance de cavalaria escrito em prosa. Canções de gesta, próximo slide. Mesma temática dos romances. Tá? Mesma temática dos romances, só que em forma de poesia. Elas eram cantadas, geralmente compostas em francês arcaico, e eu coloquei duas aí, tá? O Cantar de Mio Cid e a canção de Rolando. Esse Rolando teria sido um sobrinho de Carlos Magno que lutou no seu exército, tá? Vamos lá. Pode passar, por favor, próximo slide, Carol. Na música, nós temos a música profana e a música religiosa. Não vou aqui entrar em maiores detalhes também, porque as cantigas medievais já foram estudadas por vocês nas aulas de literatura. Eu apenas queria recomendar que vocês depois entrassem, acessassem esses links, porque aí nós temos a gravação dessas músicas e é muito bonito de se ouvir. Tá? Vocês conhecem as letras de algumas dessas canções, certamente, das aulas de literatura, mas não sei se vocês vão se lembrar, ou se eu cheguei a mostrar para vocês o ano passado, a gravação dessas canções. Elas foram gravadas, né, com toda a instrumentação, com todo o arranjo, com toda a harmonia da época, né, séculos 13, 14. Ficou bem bacana. Aí nós temos as cantigas de amor, de amigo, de escárnio, depois nas canções religiosas, né, na música religiosa. Próximo slide. Nós temos as cantigas de Dom Afonso de Castela, né, as cantigas de Santa Maria, e o canto gregoriano, que ainda vem da Baixa Idade Média. Na verdade, o canto gregoriano, a origem dele está muito associada ao românico. Era o canto litúrgico da Igreja Católica, e foi o canto litúrgico da Igreja Católica até a metade do século XX. Também vale a pena ser ouvido. Gostaria muito, se vocês tivessem um tempinho, que vocês dessem uma olhada. Vale a pena. Tá bom? Ô, turma, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tudo certo? Seguinte, Carol, obrigado pelo compartilhamento de tela. Mais uma vez, querida. Semana que vem a gente começa Renascimento, viu? Já vou te avisando. Bonita foto, viu, Laudares? Gostei. Galera, eu vou depois mandar pela Carol, vou mandar por e-mail uma pequena lista de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Para aquelas tarefas que vocês entregam sempre nas datas especificadas. E eu vou pedir, eu aviso no grupo a hora que eu tiver enviado, tá? Eu vou interromper a gravação e vou pedir que vocês preencham aí os nomes, coloquem na chamada. Colocou o nome? Tchau! Um beijo, boa semana, até quinta-feira com filosofia, se Deus quiser.